E tem uma aplicaçãozinha que uma coisa que é muito útil, os números, essa decomposição ou fatoração em fatores primos, quando a gente quer, por exemplo, achar o mínimo múltiplo comum, que seria o menor múltiplo entre dois números quaisquer que eu vou ter, né? E o máximo divisor comum de dois números quaisquer. Então, a decomposição de fatores primos é muito útil para quando a gente quer descobrir qual que vai ser o mínimo múltiplo comum entre dois números ou o máximo divisor comum de dois números, que no caso o máximo divisor comum de dois números, ele vai ser o maior divisor, o maior número que divide ambos os números, que no caso eu coloquei um exemplo ali, né? Então, que é para determinar o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum dos números 280 e o 300. Então, aqui eu faço a decomposição, a fatoração em fatores primos separados do 280 e do 300. Daí eu fiz aqui a decomposição, a fatoração do 280 e 300 separado, dele ficou da seguinte forma, né? Então, eu posso reescrever o 280 como sendo uma multiplicação entre primos, que no caso vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. Daí eu posso escrever esse 2 vezes 2 vezes 2 como sendo 2 ao cubo e vezes 5 vezes 7. Eu já vou explicar por que está 3 ao quadrado. Então, a gente sabe que quando a gente tem uma potência elevada com expoente zero, isso é igual a 1, porque isso aqui é por propriedade. Mas eu já vou explicar por que tem esse 3 elevado a zero aqui. Na verdade, esse aqui não vai fazer diferença nenhuma, porque 3 elevado a zero é 1. E tudo esse aqui e toda essa multiplicação aqui multiplicado por 1 vai continuar sendo 280. Mas vocês já vão entender por que tem isso. Daí o 300, eu fazendo a decomposição, fatoração e fatores primos, ele vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Ou seja, também posso escrever da seguinte forma, que é 2 ao quadrado, porque eu tenho 2 vezes 2, e daí como eu tenho 5 vezes 5, ou seja, duas vezes o 5 aparece, eu posso reescrever como 5 ao quadrado, que é a mesma coisa, né? E daí, por que tem 7 elevado a zero? Porque aqui tinha 7 elevado a zero. Aqui no caso tinha o 7, aqui tinha o 7 multiplicando. Para mim reescrever o 280. Então eu coloquei o 7 elevado a zero aqui, porque não vai fazer diferença nenhuma. Mas você já vai entender por que tem esse 7 elevado a zero aqui também. 7 elevado a zero, todo mundo elevado a zero é 1. Então não vai fazer diferença nenhuma nessa multiplicação quando eu quiser reescrever o 300 pela multiplicação entre primos. Aqui no caso, para você, utilizando de uma aplicação para você descobrir o mínimo múltiplo comum entre, no caso, 280 e o 300, o mínimo múltiplo comum, quando eu quero descobrir o mínimo múltiplo comum de dois números, basta eu pegar esses dois números, fatorar eles separados, e daí, nessa forma aqui, eu vou pegar as potências. Por exemplo, vou começar pelo menor número que aparece aqui no caso, que é o 2, né? Eu vou olhar todos os números que aparecem aqui. Aparece o 2, eu tenho uma potência de base 2, daqui eu tenho uma potência de base 3, aqui tem uma potência, aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 7. No caso, quando é um mínimo múltiplo comum, eu sempre pego a potência, eu pego, por exemplo, o 2 e eu pego a potência, no caso, a potência que tem o maior expoente. Então, por exemplo, dos dois, nos dois aparece uma potência com 2 de base, né? Só que eu pego sempre a que tenha o maior expoente, que no caso vai ser 2 ao cubo, que é do 280. Então eu coloco aqui. Daí eu vou olhar o próximo número, que é o 3, né? O 3 ele não aparece aqui, mas ele tem 3 elevado a zero. Então por isso que está o 3 elevado a zero aqui. E aqui aparece o 3. Então vou pegar esse 3 aqui e vou colocar aqui. Daí o próximo número que aparece é o 5, na ordem dos números, né? Na ordem dos números, sempre você vai seguir a ordem dos números primos para fazer essa multiplicação. Então o 5 aparece no 280 aqui, que é 5 elevado a 1, que é a mesma coisa que 5. Aqui não aparece, aqui aparece só que aqui aparece um 5 elevado ao quadrado. Essa potência tem um maior expoente. Então eu vou pegar essa e vou colocar 5 ao quadrado aqui. O 7 só aparece aqui para reescrever o 280, porque aqui é 7 elevado a zero, que é 1. Então, eu vou pegar o 7, porque ele é maior do que 7 elevado a zero, porque 7 elevado a zero é 1, e o 7 é 7. Então, 2 ao cubo é a mesma coisa que fazer 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, 3 eu vou colocar aqui, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Daí o 7 eu faço a multiplicação, esse vai dar 4.200. Então, o que é esse 4.200? Ele vai ser o mínimo múltiplo comum entre o 280 e o 300. E daí, para você fazer o máximo divisor comum, o processo é o contrário. Ao invés de você, por exemplo, pegar a potência, por exemplo, vamos começar pelo 2. Entre as duas potências de base 2, 2 ao cubo e 2 ao quadrado, qual que vai ser
a potência que tem o maior expoente é a do 280, porque 2 é o cubo. Quando é máximo divisor comum, eu sempre pego as potências de menor expoente. Então eu vou pegar a potência de base 2, só que elevada ao quadrado. Então eu vou colocar ela aqui. Depois eu vou para o próximo número, que é o próximo número, que é o 3. Só que das duas potências aqui, o 3 elevado a 0 é 1. E aqui aparece 3. Qual que é menor? Esse 3 elevado a 0. Então eu coloco 3 elevado a 0 aqui. Só que o 3 elevado a 0 é 1. Então aqui não vai fazer diferença nenhuma. Mas é bom colocar para a gente não esquecer. Daí o próximo número que aparece no 2 é o 5. Só que aqui é 5 e aqui vai 5 elevado a, e aqui é 5 ao quadrado. Qual que é o menor? Quando é máximo divisor comum, a gente pega a potência de menor expoente. Então eu vou pegar só o 5, porque é 5 elevado a 1. Vou colocar aqui. Daí das duas eu pego o próximo, que é o 7. E daí, pegando o 7, o último eu vou pegar a potência de base 7, que tem o menor expoente, que no caso vai ser 7 elevado a 0, que é 1. Só que não vai ter diferença nenhuma, porque 7 elevado a 0 a gente sabe que é 1, por propriedade. E daí só fazendo essa multiplicação, isso aqui vai ficar só 4 vezes 5, vai dar 20. Então o que significa esse 20? Esse 20 é o maior divisor comum, ou seja, é o maior número que divide tanto o 280 como o 300 ao mesmo tempo. Então esse aqui é só uma aplicaçãozinha que você pode utilizar quando você quer encontrar, por exemplo, o mínimo múltiplo comum ou o máximo divisor comum de dois números. Então você pode utilizar-se da fatoração ou a decomposição em fatores primos e de se utilizar dessas regrinhas que eu falei. Sempre quando você quer achar o máximo, o mínimo múltiplo comum, você vai sempre pegar as potências, né? Você vai comparar, sem comparar as multiplicações aqui, vai pegar sempre as potências de maior expoente, de quando o máximo divisor comum você pega as de menor. Você só monta as multiplicaçãozinha que você tem o valor do mínimo múltiplo comum dos dois números e o máximo. Então é isso aqui.